Olá, vamos entrar no Instagram também. Oi, oi, tudo bem? Deixa eu colocar aqui no Instagram. Tô acertando a luz. Aí. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um assunto que eu acho que interessa para muita gente aí, né? Será que o medo de errar faz você decorar a sua fala? Bem-vindos à nossa nona live da série de aquecimento para Masterclass Comunicação de Sucesso. Nós estamos fazendo uma série que é Comunicação e Carreira. Como nós podemos melhorar a nossa comunicação para impactar naquilo que a gente faz. Então, esse é o nosso objetivo aqui, através de uma comunicação assertiva. Oi, Murilo, tudo bem? Que bom que vocês estão vindo aqui todos os dias, fico bem feliz com isso. Bem, para quem está chegando pela primeira vez, eu sou Cida Stier, sou fonoaudióloga e tenho aqui um compromisso nas redes sociais de trazer assuntos relacionados à minha área. Eu sou especialista em voz, trabalho com a preparação de profissionais de todas as áreas, mas principalmente profissionais da área de comunicação que precisam de altíssima performance para falar e falar muito, muito, muito bem. Então isso me deu muita vontade de compartilhar com todas as outras profissões que também precisam falar muito, muito bem, mas às vezes não percebem que isso é uma necessidade. Por isso, o tema de hoje tem a ver com quase que uma continuidade do de ontem, que nós falamos sobre preparação para falar em público, que te deixa numa situação muito mais segura, muito mais tranquila até mesmo, né? Você vai lá, você, opa, me preparei, vou lá e falo. Mas hoje a gente vai falar sobre uma característica que eu percebo, deixa eu contar para vocês como é que é a minha realidade. Muita gente me procura quando tem assim um evento, o evento da vida. Vai fazer uma apresentação, que é aquela apresentação mais importante de todos os tempos e tal, e que é uma preparação muito boa. E quando eu pergunto assim: "Tá, como é que você costuma se preparar para fazer as suas apresentações?", não raras as vezes, os profissionais me dizem: "Ah, eu escrevo tudo". E aí, eu tento decorar, porque assim eu fico mais calma, fico mais tranquila para não errar. Quero saber aqui de vocês, quem que faz isso aí também? Hã? Quem tem a coragem de decorar alguma coisa? Bom, se dependesse de decorar, eu estaria realmente muito atrapalhada, porque eu não tenho facilidade nem para decorar a letra de música, que dirá uma apresentação. Talvez por esse fator, eu sempre acreditei muito na capacidade que o nosso cérebro tem de estruturar o pensamento no momento presente. Eu sei o que eu vou falar, organizo essa fala, estruturo um começo, meio e fim, e a partir desta estruturação é que você vai desenvolver a sua narrativa, você vai falar a respeito daquilo que você tem conhecimento, que você se preparou. Mas, colocando, ontem eu apresentei para vocês o método bolinha, não foi? Quem não estava aqui ontem perdeu, depois eu posso mostrar ele de novo, mas o fato é que quando você estabelece uma relação de decorar, você faz com que a tua cabeça fique totalmente focada, não no momento presente, mas no momento passado, quando você preparou aquela fala, quando você naquele momento achou que aquilo era melhor ser falado daquele jeito, e no momento de uma apresentação, o que acontece é que o cérebro trava, ele vai ficar ali na tentativa de resgatar aquela memória do que você preparou. Só que a fala, a comunicação é viva e isso é incrível, a nossa capacidade de falar sobre a mesma coisa
de muitas formas diferentes. E é isso que eu quero aqui, quem decora, convidar a fazer, acreditar. Acreditar que não precisa decorar, que não precisa colocar o cérebro lá num alerta cansativo, desnecessário, para fazer uma coisa que naturalmente você pode fazer e ter um ótimo resultado. Então, quando você estabelece uma organização, vamos até retomar um pouquinho do que a gente falou ontem lá, que era relacionado a reuniões, a preparo em reuniões. Hoje, falando aqui sobre apresentações, nós temos que levar em consideração a mesma coisa. Olá, doutor Mansur, tudo bem? Que honra você por aqui também. Então, nós estamos falando sobre apresentação em público. Você que vai muito para congresso, para eventos fora do país, tem que prestar atenção nessa orientação aqui. Bom, quando nós pensamos então, temos uma apresentação para fazer, assim como a história da reunião ontem, o que que você vai fazer? Vai se perguntar: qual é o fio condutor desta conversa? O que que eu quero dizer? É uma pergunta que ela vai estabelecer uma coerência para tudo que vem a partir daí. Se você tem bem claro o que você quer dizer, você tem recursos para estruturar esse teu pensamento de uma forma muito natural. Eu estabeleci uma linha de trabalho que a gente chama de neurocomunicação. Eu sou fonoaudióloga e apesar de muitos anos trabalhando na clínica, fui fazer uma formação de doutorado e acabei fazendo em neuromarketing, que estuda muito neurociência, mas com o objetivo de entender o comportamento do cérebro, o comportamento das pessoas diante de seus estímulos. E isso é muito interessante porque a partir do momento que nós entendemos o comportamento, nós colocamos a comunicação numa referência extremamente importante de autenticidade, naturalidade e também humanidade. Quando nós temos que fazer uma apresentação, nós temos que ter esses 3 elementos que a gente chama de neurocomunicação. Então essa abordagem da comunicação visando esses 3 elementos, eles são, essa abordagem é, digamos, nova, não tão nova assim, mas ela é o que fundamenta uma fala que tem que ser autêntica, humana e natural. Agora me diga uma coisa, você tem uma apresentação para fazer e você trava só com a ideia de, ai meu Deus, eu tenho que fazer essa apresentação, e já começa com aquela história que nós falamos bastante na semana passada, da timidez, do medo, do excesso de autocrítica, aquela vontade de não fazer apresentação nenhuma. É claro que o seu cérebro está disparando 1000 gatilhos de medo, o que que você vai fazer? Tentar achar uma forma de não errar, porque se você errar, você está em perigo. E o que que você vai fazer então? Criar estratégias que te distanciam desses 3 aspectos. Por quê? Se você decora uma fala, ela se torna natural. Quem aqui já não ouviu um serviço de telemarketing que a pessoa que está lá trabalhando, dando um duro danado, fazendo ligações e tal, ela liga e você no alô, na forma como ela fala o alô, você já sabe que é uma pessoa que vem do telemarketing. Mas por que que isso acontece? Porque vamos pensar, ela tem essa fala decorada, robotizada, porque ela vai falar a mesma coisa com inúmeras pessoas ao longo do dia e é a mesmíssima coisa sem interação. Então parece um robô. E quando nós vemos alguém que por medo, por dificuldade de encarar uma apresentação, começa a querer decorar, pronto, lá vai embora a naturalidade, vai embora também a autenticidade, porque você vê assim, puxa, mas tem alguma coisa errada, fica fria a apresentação, fica distante, e isso não pode acontecer. E o lado humano dessa história é nós podermos, sim, aceitarmos o fato que nós não somos perfeitos. Não é maravilhoso e libertador isso? Porque se você vai fazer uma apresentação
você começa a achar que você tem que ser perfeito, perfeita, que você não pode errar de jeito nenhum, a tendência é que você erre, porque você pôs um peso enorme em cima de algo que você poderia fazer com muito menos pressão. A pressão que nós mesmos nos impomos em algumas situações, ela nos leva para esse lugar vazio desses 3 elementos, esse lugarzinho sofrido de fazer uma apresentação que, ao invés de você estar lá 100% ali você, 100% de você mesmo, não, você vai ser um pedacinho de você, porque você resolveu fazer tudo para não errar. Então aí você resolveu pegar aquele texto, decorar de A a Z, para não correr o risco de passar algum tipo de vergonha. Mas e se você esquece alguma coisa? Isso sem considerar a falta de naturalidade, não é? E se você esquecer, claro, porque o cérebro tem isso, né, sob pressão, você decorou, tem uma cabeça boa, decora com bastante facilidade, mas se te der um branco, daí para onde você vai? E aí fica difícil. Oi, Cecília, bem-vinda aí, muito gostoso ter alunos, seguidores, vocês todos aqui dando uma passadinha para fazer parte aqui desse aquecimento da nossa Masterclass Comunicação de Sucesso. Aproveite esse intervalinho aqui para falar. Você já fez sua inscrição para a Masterclass? Não deixa para depois. E eu também tenho um pedido para você. Se você sabe que tem pessoas que vão se beneficiar em saber mais sobre como se comunicar bem, manda lá o link que está na bio, dá uma copiadinha ali, manda para os seus grupos, para os seus amigos que também precisam melhorar a comunicação. Assim a gente vai fazendo uma grande corrente de pessoas que buscam fazer com que a comunicação seja uma marca, um elemento decisivo na vida, na carreira, e isso é muito transformador. E se tem uma coisa que me empolga muito nessa vida, é ver as transformações que vêm a partir da comunicação. Bem, voltando aqui ao nosso tema, essa essa falta de confiança, muitas vezes, é mantida sob alguns, como que eu posso dizer, sob alguns disfarces. "Ah, sabe o que que é? É que é mais fácil escrever tudo que eu vou falar". Quem aqui acha que é mais fácil escrever tudo que vai falar, coloca aqui. Juro que eu não vou brigar. Quero ver. Quando você decora, você partiu de algo que te fez fazer isso, então a gente tem que desamarrar esse nozinho. Esse nó significa que você acredita que é mais fácil fazer desse jeito. Tanto que uma aluna minha, que sempre está aqui nas lives, Evando, aí ó, não precisa, porque olha só, quando você faz isso, você pode acreditar que não existe um outro método para resolver a fala, quando na realidade esse é o pior de todos. Nem em inglês não vale a pena fazer isso. Mas quando é em inglês, muitas vezes em congressos internacionais, você sabe, né, doutor Mansur, que ah, 99% dos palestrantes leem. E isso é legal, hein? Melhor do que decorar é você simplesmente preparar um texto, principalmente em congressos de temas livres, que tem lá 10 minutos e você tem que estar ali cravadamente naqueles 10 minutos, com um monte de informação. Você pode fazer uma leitura, e isso vai te dar bastante segurança de não errar o tempo, de não perder ali a conexão com isso. E a leitura, quando ela é bem treinada, ela fica muito bonita. Então, por exemplo, uma das atividades que eu faço é preparar muitos políticos, pessoas que estão sempre em situações mais formais, pessoal que vai fazer formatura e tal, um orador lá, o que que ele precisa? Saber ler um discurso de uma forma muito interpretada naturalmente, porque senão também fica feio. Ao longo da nossa história, a sociedade vai mudando o jeito de falar. Hoje à tarde mesmo, estava conversando com um cliente meu, falei: "Olha, tem muito sotaque
mais carregado do R. Olha que interessante, o som do R, vamos falar aqui uma curiosidade da fala natural. Quando nós falamos, por exemplo, porta, esse R que vibra muito, ele é uma marca dos profissionais de rádio da década de 70, da década de eu acho que nem entrou muito em 80, mas ali 70 mais ou menos. E era um valor, era alguma coisa muito poderosa falar repórter, era uma coisa, assim, imponente, mostrava, assim, um poder de impressionar. Você veja só, ao longo dos anos, das décadas, os sons vão se suavizando, os sotaques vão se misturando, as pessoas passam a aceitar melhor os sotaques. Eu tenho meu sotaque aqui de curitibana, você tem o seu sotaque que não sei qual é, mas cada um de nós tem. E se fosse até um passado meio recente, a ideia era todo mundo perdendo sotaque. Não tem que perder o sotaque, eu acho que você tem que se fazer entender muito bem dentro dele, para que você não perca a tua essência e a tua naturalidade também. A não ser, é claro, que tem sotaques que até a gente já conversou sobre isso, que distorcem bastante, o mineirinho ali que come alguns sons das palavras, isso dificulta a compreensão. Então, nesse caso, de fato, tem que trabalhar para que o sotaque não seja um ruído na comunicação. Agora, veja bem, então voltando à questão da preparação, se você vai dentro de um tema que você vai desenvolver, você vai selecionar tudo que você considera importante, vai colocar na tua frente, quero falar isso, o que que você tem que fazer? Colocar uma ordem nisso, isso daqui vai no começo, isso daqui vai aqui, isso aqui vai ali, e você então tem a tranquilidade de conduzir o seu pensamento, a sua linha de raciocínio. Por isso que eu chamo de fiozinho condutor essa linha mestra, que é de onde você sai para onde você vai. Quando você escreve um texto com a intenção de decorar, você faz isso já pensando nessa estrutura, mas muitas vezes não funciona, o texto ele vai ficar mais formal, porque a escrita, ela é mais formal do que a fala. Quando a gente escreve mais bonito, mais organizadamente, uma coisa mais gramatical. Não é que a gente tem que falar errado, nada disso. Nós temos que falar um português corretíssimo. Mas a forma como nós lidamos com as palavras tem uma dinâmica diferente do que na leitura. E quando você, então, escreve o teu texto e depois você decora em cima de uma base que é mais formal. E quando você reproduz esta base que é mais formal, você fica pouquíssima à vontade, pouquíssimo natural. Você não vai passar essa história da autenticidade, porque o cérebro, ele lida diferente com o ler e com o falar. Para nós decorarmos, nós pegamos um texto e esse texto ele foi lido na métrica da leitura. E a área do cérebro responsável por isso é diferente da fala. E com isso, você vai ter então que trabalhar com uma aproximação. Então, por exemplo, hoje mesmo, voltando a hoje mesmo, eu fiz um exercício assim. Um cliente meu que ele precisa gravar uns vídeos e ele só grava usando o teleprompter. Aí, no caso, não é decorar, é usar um recurso de leitura. Mas vamos aproximar essa ideia. Bom, por que que ele usa o teleprompter? Porque ele tem medo de errar. Ele vai gravar ali pouquíssimas coisas, mas são informações que ele quer ter ali na frente dele, porque ele fica nervoso para falar e ele não lida bem com aquela situação. Bom, aí ele me provando, eu acho uma delícia esse tipo de prova, me provando por A mais B que a a leitura no teleprompter era igual à fala, era do mesmo jeito. Aí eu fiz um exercício com ele. Olha que legal, isso pode ser feito por um texto que está ali prontinho para ser decorado. Ele pegou o texto dele, eu falei: olha aí esse teu texto, divida em 3 partes. Tá bom, dividiu em 3 partes lá, que são
Começo, meio e fim. Agora olhe para aquilo que se dividiu lá no começo, na primeira parte, e pegue só a ideia principal, extraia a informação principal. Ele foi lá, pegou então 3 palavras, uma ideia central daquele primeiro tópico. Depois, ele pegou a ideia central do segundo e assim também do terceiro tópico. Ao invés de ter um textão, ele tinha ali na frente dele apenas a visão de 3 tópicos, tá. Usando uma técnica que eu uso bastante com os meus alunos, com os meus clientes, falei: "Tá, então agora você vai falar isso em 1 minuto". Fizemos uma marcação, ele falando cada tópico, tudo que ele sabia a respeito daquele tópico, que dava sentido para o que vinha depois, claro, né, porque a gente tem que ir conectando os assuntos. Gente, ele fez uma fala linda, maravilhosa, muito superior àquele quadradinho que ele tinha feito ali no teleprompter. Não é que você não possa usar o teleprompter, usa, eu acho que tem situações que a gente pode usar. Para quem não sabe aí, né, um aplicativo de teleprompter, você coloca lá o teu celular na frente e o texto vai aparecendo aqui na frente, você vai lendo esse texto. Tem muita gente que acha que ler TP, o apelido do teleprompter é TP, que ler o TP é muito fácil. Não é, exatamente porque a leitura é diferente da fala. E o mais importante é que aquela formalidade da leitura não vai caber na fala, porque aquele texto quadradinho, o texto que ele tinha feito para o teleprompter era bem formal, era assim uma informação toda pá, 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 pá. Só que tinha um detalhe, ela informava, ou seja, ele jogava a informação para o outro lado, só que não envolvia. Porque é uma diferença grande em passar uma ideia e envolver quem está do outro lado. Eu preciso sentir com quem eu estou falando, preciso sentir que tem uma interlocução, que tem um ouvido com uma pessoa interessada no que eu estou falando. Senão, dá uma passadinha, vai embora, não é assim? E é normal isso. Mas a minha relação com a câmera tem que ser: estou aqui conversando com você. Mas se eu estou ali num TP, como é que eu vou falar? A Juliana está falando que decora, você é minha ídola. O último vídeo que eu te mandei, você destacou que eu falei melhor, justamente na parte do vídeo que eu não estava lendo decorado. Como você soube? Por isso eu te adoro. Eu brinco, verdade, Juliane, verdade que é assim, ó, eu rasgo todos os meus diplomas, todas as minhas anotações, o dia que eu não conseguir perceber que uma pessoa está lendo ou falando. E olha, é tão interessante isso, é porque eu trabalho com isso. Eu há muitos anos trabalhando com repórteres, eu consigo ver direitinho quando aquele texto está saindo de uma produção natural e quando é um texto decorado. No passado, os repórteres decoravam tudo. Hoje, quando eu vejo uma decoreba, ui, até me arrepio, eu digo: "Não, larga essa amarra mesmo", porque a fala é diferente. E a fala é mais bonita, você coloca este elemento você na tua fala. E na leitura fica blá, 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 e aí quando você fala, você traz os elementos de prosódia, que vêm reunidos dando sentido. Quais são eles? Hum, o ritmo da fala, as pausas. A gente sabe como que a gente faz a pausa na fala, a gente não precisa pensar nisso. Já numa leitura, a pausa ela acontece de um jeito meio abrutalhado. A entonação é a forma como nós damos a intenção de vírgula, de ponto, ou seja, quando a gente vai continuar uma ideia, quando a gente acabou essa ideia, e é bem bacana isso, até mesmo respondendo, Juliane, por que que eu sei? Porque se você está lendo, você geralmente vai dar entonações descendentes no final da frase que não acontecem de forma tão marcada na fala. Então eu digo assim para você: eu sugiro que você nunca mais decore o seu texto, tá, então eu sugiro que você nunca mais decore o seu texto. Faz de conta que eu decorei essa frase, falei aqui,
Eu sugiro que você nunca mais decore esse texto. Quando eu vou falar, eu já não estou mais sentindo o que eu estou falando, eu só estou reproduzindo os significantes, ou seja, a palavra perdeu o significado, ela ficou oca, e é só a palavrinha sendo falada. E aí eu não me relaciono com ela, e a forma como eu vou dar a curva melódica, ela é totalmente diferente. Então ela fica, eu sugiro que você nunca mais decore seu texto, seu texto. A entonação foi lá para baixo, ela foi descendente desnecessariamente. Quando eu te digo isso, olha, Juliana, eu vou te dizer uma coisa, eu te sugiro que você nunca mais decore teu texto. Ó, teu texto, aqui, não é? E com isso nós também usamos mais recursos de ênfases. As ênfases são a expressão daquilo que a gente está sentindo, da nossa relação de valor com aquilo que nós falamos. Se ao falar um texto decorado, eu estou tão preocupada em reproduzir esse texto, que eu não consigo nem sequer lembrar o que eu queria dizer, o que vai acontecer é que o texto ele fica sem as ênfases que vão dar sentido para você e para outra pessoa. Bem, com tantas com tantas características diferentes entre leitura e fala, eu sinceramente espero ter convencido você de que não vale a pena decorar um texto. O que que você acha? Hã? Quero ouvir a opinião de vocês aqui. É, porque a vontade é boa. Mesmo que você trave na hora, você vai destravar na hora também. Então coloque esse compromisso. Coloca 3 palavras, 3, não digo nem tem nem só 3 palavras, 3 tópicos usando palavras-chaves, ou seja, não precisa só ser uma palavrinha, às vezes é uma ideia que está ali, que você precisa colocar aquela ideia, e aquela ideia ela já te faz todas as ramificações, você vai então entender de que forma que você vai falar tudo aquilo. E isso é muito gostoso, porque você começa a sentir o quanto que você se empodera no momento da fala, o quanto que você tem confiança de saber que você não vai travar. Muito disso, eu sei, olha pessoal, eu sei, cada um de vocês aqui tem um desejo de melhorar uma coisa bem importante na comunicação, e muitos trazem esse medo de travar, trazem o sentimento de que não vão conseguir falar, e ó, aqui, ó, a Paty falando, ó, quando vou falar as ideias misturam na cabeça. Não misturam, Paty. O que acontece é assim, é que você está se deixando levar por um sentimento que você não é capaz e que você chega na hora lá e é como se você entregasse a chave do teu carro para ele ir sozinho. No futuro, tem carros que inclusive já fazem isso, mas não é o caso. A gente tem que dirigir. Quando você está numa apresentação, se você preparou, se você estruturou bem, você tem que fazer uma outra coisa muito importante, que é se concentrar. Porque se você entra na pista do teu cérebro, você se concentrou, você criou a tua apresentação, aí você diz, tá, eu tenho que falar isso, isso e isso. Todo o teu pensamento vai te ajudar a fazer isso da melhor forma possível, né. Ó, meu Deus do céu, me conte qual que é teu nome, bom conselho, porque eu vou te dar um bom conselho agora. Trabalho com público, mas sempre fujo quando tenho que falar algo. Você assistiu a minha live que eu falo sobre isso? Foi minha primeira live de aquecimento. Você foge quando precisa falar? Nós assinamos um contrato virtualzinho aqui, em que todos os presentes assinaram, falando: "Não, não, 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 não preciso mais fazer isso". Tudo bem ter medo, tudo bem ficar nervoso, nervosa, e também tudo bem ter vontade de fugir, mas se prepare. Quando você se prepara, você dá conta da situação. E eu vejo como é bonito isso. O que me motiva muito de vir para as redes sociais, bater um papinho, trazer aquilo que eu mais acredito, é que eu vejo todos os dias profissionais que estão muito bem posicionados, ainda querendo cuidar de um detalhe, do outro detalhe, do outro detalhe. E quando a gente pensa que a preparação é um detalhe, e é, mas é um detalhão,
você começa a ditar, então tudo que eu precisar fazer para falar bem em público, eu vou fazer, porque num determinado momento, esse dia vai chegar. Tudo que eu precisar fazer para gravar um bom vídeo, eu vou fazer, porque esse dia vai chegar. Não dá aqui para a gente pensar que nas nossas profissões, independente de qual seja a sua profissão, que você não corre o risco de ter que falar em público, para muita gente, todas as profissões. Ontem eu ouvi de um cliente meu que é da área de TI, não sei se ele está aqui hoje, ontem até ele veio na live. Ele falou: "Olha, Cida, eu quero ficar muito bom na fala. Eu tenho muita dificuldade e eu quero ir até ficar muito bom. E eu vou me dedicar muito para ficar muito bom. Vou fazer tudo que você quiser que eu faça." Que fofo, né? Tudo que a gente sonha na vida é assim, que a pessoa realmente faça tudo e mais um pouquinho, se dedique ao máximo, porque é isso, é um caminho que eu já trilhei com milhares de pessoas, porque eu já estou aqui, não sou mais novinha na história, estou há 36 anos, já preciso dizer que a partir de fevereiro já vai dar 37 anos, é muito tempo preparando pessoas, então se eu te digo hoje, não precisa decorar, acredite em mim, não precisa mesmo. Não precisa fugir? Não precisa, existe método, existe organização para que você faça isso com muita alegria. Você pode fazer uma apresentação com o coração batendo forte, mas você está feliz, porque você sabe que dali vão surgir oportunidades na tua vida, você vai fazer conexões com outras pessoas e isso vai te levar mais longe. Quanto mais a gente trava o processo da comunicação, mais a gente vai ficando numa bolha por achar que, tudo bem, né. Então, é isso aí. Firme, firme no conselho aqui, hein, foi um bom conselho esse, não foi? Ai, olha, Cecília, a pior coisa é decorar. Isso mesmo, Cecília linda. Estude o conteúdo, treine no espelho. Ótimo, Cecília, falar nisso. Aprofunde-se no tema. Isso vai evitar que sua fala seja mecanizada. Claro, o treinar na frente do espelho é maravilhoso. Pega o espelhinho, porque ele é fiel, ele vai te contar como é que estão as coisas. Ele não vai te elogiar sem você merecer. Então vai para frente do espelho e resolve essa fala, diz: "Nossa, mas que coisa mais esquisita que tá esse negócio, estou falando aqui esse texto decorado, tô com minha cara meio robótica aqui". Solta o papelzinho, vai lá, se descobre, se diverte, que eu acho que esse é um processo muito legal também, né. A Viviane está aqui falando: "Oi, Cida, desenvolvi um medo de falar em público terrível para apresentar os trabalhos na faculdade, é muito sofrido". Viviane, vem na masterclass na segunda-feira, 8 horas da noite, estaremos juntos, é ou não é? Quero todo mundo a postos, trazendo todo mundo que precisa melhorar a comunicação, porque eu preparei aulas muito especiais. Essas aulas vão ser ao vivo, mas como eu ensino aqui para vocês e bato nessa tecla, preparação. Eu não me preparei ontem nem antes de ontem para isso. Eu estou já há semanas com a aula 1, com a aula 2, com a aula 3, para que eu possa trazer algo de muito valor. E vocês responderam a pesquisa, muita gente respondendo a pesquisa, olha que emoção que me dá, porque eu vejo vocês abrindo o coração, contando onde é que está a dificuldade da comunicação, e eu vou fazer o meu melhor nessa masterclass, vou mostrar para vocês que existe método, que existe uma organização muito clara que estabelece um passo a passo de começo, meio e fim para você alcançar o teu objetivo. Você não pode achar que você tem que sofrer para apresentar alguma coisa, porque senão a tua vida fica travada. Você hoje está na faculdade, o trabalho na faculdade é sofrido, imagina quando você for CEO de uma empresa, não é? Você está se preparando na vida para ter uma boa carreira. Como é que a comunicação vai ficar de lado? Isso não pode acontecer. Viviane diz: "Não sei mais o que faço. Ontem passei a noite pensando sobre como vou apresentar o TCC. Com a minha ajuda, te juro que eu vou te ajudar. Vai primeiro fazer isso. Olha, uma boa ideia é você deixa eu te ajudar já, te ajudar já. Deixa eu pegar aqui um papelzinho, que sempre tem um por perto.
Só um pouquinho. Olha, hein, pessoal, vamos aqui ajudar a Viviane no TCC dela, porque ela estava com vontade de decorar, e agora, né, Viviane, você me prometeu que não vai fazer mais isso, né? Aí, ó, meu medo de falar em público é tão grande que fico pensando no dia da apresentação do TCC. Então, se faz assim, ó, toda vez que você for pensar no dia da tua apresentação, você também pensa, visualize, é legal isso, trabalhar com a visualização de você chegando lá, olhando para o ambiente, que é isso que você tem que fazer, chegar um pouquinho antes, olhar para o lugar, sentir que esse lugar é teu, que está tudo bem. Então, você vai desmistificando essas bobagens que a gente vai deixando que o nosso cérebro fique ativando. O que é que vai ter de mal naquele dia? Vai ter gente lá à disposição para te acompanhar, para saber se o teu trabalho é bom ou não, para te orientar, e você vai apresentar para informar para a banca que você domina o assunto. Porque um TCC, ele acontece ali no papel. Quem é banca sabe se o teu trabalho é bom ou não. Te cabe defender a sua ideia. E você é capaz, tenha certeza disso. Então, o que você faz? Ó, tem lá todo o teu TCC. Você vai, parte por parte, pega lá a parte da introdução. Então, vamos lá, introdução, e você vai abrir na introdução, aqui, ó, Viviane, você vai pegar minha letra. Ó, você vai pegar lá introdução, você vai pegar só ideias centrais. De cada capítulo do teu TCC, você pega 3 ideias centrais. Às vezes, essas ideias, então, tem lá, blá, blá, blá. Você pode abrir mais 3 aqui, ó, tá? Então, por exemplo, ó, eu vou falar sobre 1, 2, 3 na introdução. Aqui no 3, eu vou ter que citar X, Y, Z, entendeu? Então, você cria um modelo, um mapa mental que você vá assim, à medida que você for treinando na frente do espelho, como a querida Cecília falou aqui, você vai colocando essa conexão. E é uma memória que ela é uma memória que vai se tornando orgânica, diferente da memória do decorado, porque você absorve essa sequência e você fala sem medo algum. Então, esse é o grande ponto para você lidar com uma preparação. Não adianta, sabe? Tem gente que começa a se preparar para uma apresentação fazendo um PowerPoint. Não é um PowerPoint que vai te dar a direção, é aquilo que você fundamentou dentro de você. Então, você vai extrair do teu material essas informações e, a partir dali, você, então, vai colocar na sequência correta. Tenho certeza que você vai arrasar. Fica aqui o meu desejo que dê tudo certo e tomara que seja depois da nossa masterclass, porque assim você vai poder usufruir um pouquinho mais do que a gente vai falar. Bem, pessoal, aqui tem mais, ó. As pessoas não entendem quando eu adoro falar na câmera e tenho pânico de falar numa sala presencialmente. Nem eu entendo. Eu entendo. É porque na câmera você não avalia o teu medo de julgamento. E quando você está diante de olhos atentos sobre você, você vê esses olhos atentos. E se você tem essa sensação de autocrítica excessiva, de ter que ser perfeita e tal, aquilo pode te travar. Olhe para as pessoas e se conecte com elas de bem com a vida. Está todo mundo ali, está tudo em paz, ou seja, as pessoas estão ali, nem que seja para discutir alguma coisa, estão sentados ali na tua frente. E esse é o momento de poder, digamos assim, né, que você tem para conduzir as coisas. Bem, olha, obrigada, obrigada. Puxa, tão bom que você está gostando, bom conselho, Silva, queridona, quero saber teu nome. Bem, a Rosana estava aqui, pode me dizer, Rosana, como é que é? Você não decora mais nada, é ou não é? Não escreve tua apresentação. Você prefere, sente diferença em falar para a câmera e falar presencialmente? Sinto muita dificuldade em falar. Olha, eu adoro falar para a câmera e falar para as pessoas presencialmente. Por quê? Porque eu sinto a presença, eu sinto o meu papel aqui. Eu não quero ser
a melhor, a perfeita, a como é que é, assim, então eu não tenho nenhuma intenção de ter que coisa nenhuma, eu quero compartilhar. Então, isso me dá a integridade de vir aqui, conversar com você e te dar o direito de gostar ou não gostar. E aí ficamos tudo numa boa, não é assim? Eu acho que a gente tem que levar a vida um pouco desse jeito, porque senão a gente vai para o meio de um lugar, você vai falar para um monte de gente, você está achando que você está indo para uma forca, sabe, alguma coisa que vai te pressionar. Não, você vai levar o teu melhor, você vai preparar um conteúdo, você vai levar o teu medo, o teu nervosismo, tudo isso é verdadeiro e a gente tem que sentir que está tudo bem sentir medo, sentir vergonha, travar, é tudo parte do mesmo processo, mas o importante é a gente ter algo a dizer e saber que aquilo que a gente quer dizer não vai servir para todo mundo, mas pode ajudar muita gente. Então, meus amores, hoje a nossa live foi um pouquinho mais extensa e amanhã, sexta-feira, nós temos a nossa última live para fazer, assim, já uma espera para a querida masterclass que começa segunda-feira. Quem nunca participou de uma masterclass, pelo amor de Deus, hein, não falte de jeito nenhum. E quem já participou também, não falte. Vai aqui na bio, faz a inscrição e aproveita e responde a pesquisa que eu coloquei ali logo após a inscrição, tá bom? E entra no grupo do WhatsApp, por quê? No grupo do WhatsApp é certeza que você vai receber as informações. E-mail vai para o spam, vai para tudo quanto é lado e não chega a informação na hora que você precisa. Daí não vem dizer: "Ai, Cida, perdi a aula". Não perca, 8 horas da noite, segunda-feira, quero ver todo mundo lá, tá bom? Mas antes disso, todo mundo aqui amanhã. Obrigada, Cecília, muito bom estar aqui, muito bom mesmo, vocês junto comigo. Obrigada pela presença de vocês e vamos todos juntos aqui nesse sentimento de melhorar um pouquinho mais a cada dia, tá bom? Beijos, boa noite para todos. Tchau, tchau, pessoal.